Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada quem estiver ouvindo, né? Se alguém estiver ouvindo. Bom, esse canal foi criado mais por deixar gravações de momentos e histórias. Bom, não tem roteiro, tô fazendo um improviso, é muito mais fácil. Como a gente não tem muitos amigos, é eu e mais três amigos. Isso, três amigos. E quase amigos, né? A gente não gosta muito um do outro. Opa, vou parar o áudio aqui rapidinho, só para avisar que a gente tá com uma mesa de Tormenta 20, que começamos recentemente, jogamos apenas uma sessão. Só que aparentemente a gente gravou a sessão inteira, só que aparentemente ela foi totalmente deletada, não sei como. Vou dar um contexto do quem a gente é, né? Na história, ou os personagens e os nomes. O meu personagem é um bárbaro, um minotauro bárbaro, que, bom, já diz, né? Um minotauro bárbaro. O nosso outro amigo, que eu chamo de bezerrinho, ele também é um bárbaro, né? A gente não é muito inteligente para fazer os bonecos, porque a gente gosta de porrada e não magia. E o nosso mestre, ele também, como são três pessoas para ter que jogar um RPG, né? Que geralmente é o certo, o bom, né? Então o nosso mestre também tem um personagem que também é um bárbaro, né? Que é para fazer parte mais legal, é para ficar mais legal ainda na história. Provavelmente a gente não vai durar muitas sessões. Depois de dizer isso, acho que dá para entender. Então a gente foi inserido no mundo de Tormento. Eu como Minotauro e dois humanos. Eu tenho 2,30 de altura. O Bezerrinho tem 2,10 e o Artorias tem 2,15. Resumidamente, a gente já meio que se conhecia, eu e o Bezerrinho a gente já se conhecia, que é o Treg, né? Acho que é Treg o nome dele, Trug, mas eu vou falar de Bezerrinho porque é mais fácil. Eu e o Bezerrinho a gente já meio que conhecia, já era meio que de linhagem não, de... Putz, como que é o nome? Tipo exército, assim, sabe? A gente já se conhecia de exércitos e tudo mais, já tinha uma amizade. Nada muito uau. O Artorias, ele só chegou ali. Mas enfim, a gente tava numa sala para ver os escolhidos que passaram num teste lá, uns exames, para poder virar os heróis, né? Então, nisso a gente ficou esperando lá e do meu lado tinha um outro minotauro. Tinha várias pessoas, né? Mas do meu lado tinha um minotauro, então, que ficava me olhando de cima a baixo. Ele começou a falar comigo, eu virei as costas e fui embora, para deixar ele falando sozinho. Ficou puto, tentou pegar no meu chifre, desgraçado. Só tentou também, né? Porque eu peguei ele pelo braço e joguei ele joguei ele no chão. Daí nisso eu pisei na cara dele. E eu fiz isso, daí o cara ficou puto comigo, falou, ó, vou te pegar, hein. Aí eu falei, que venha. É isso. Então a gente foi chamado, eu, Bezerrinho, Artorias, pá, vai pra esse lugar, vamos pro lugar, vai pro outro lugar, vamos pro outro lugar. Chegamos lá, vocês têm que lidar com uma infestação de um coisa subterrâneo. A gente saiu de lá, deu 1 minuto de conversa, a gente esqueceu o que tinha que fazer. Por sorte, nosso mestre é player, então ele ajudou nós em algumas coisas. Então a gente chegou e falou, beleza, então, a gente vai pra lá. Chegamos num anãozinho, perguntamos, opa, irmão, beleza? Pô, precisamos ir pra tal lugar. Aí o cara ficou assustado, porque assim, né, três gigantescos com um anãozinho. Ele falou, fala com aquele mano ali. E a gente pensou o quê? Esse mano é humano. Humano, porque, não sei, acho que o nosso mestre até falou que ele era anão, mas a gente esqueceu. Enfim, daí a gente falou, opa, irmão, beleza, estamos aqui para cuidar da infestação de que tem. Falaram que pode ser ratos, enfim. E nisso a gente continua andando. Nosso mestre falou, olha, vocês querem tirar alguma informação dele? Vocês podem falar alguma coisa, talvez intimidar, enfim, não sei, fazer alguma coisa. E como a gente é bárbaro, a gente só tem intimidação, a gente intimidou o cara, o anão, sendo que não precisava, né? Era só perguntar normalmente que ele ia falar. Só que a gente queria testar o que acontecia. Então nisso eu. Eu não, né? Bom, eu também, na verdade, mas eu comecei a intimidar. Então, assim, lembrando, a gente pensou que o cara era um humano de 1,80, 1,75 de altura, assim, alguma coisa, né? Então nisso, né, eu fui lá, toquei no ombro dele e perguntei: e aí, que a gente vai cuidar hoje? Que infestação é essa? Não, não tentei de algum jeito. Interpretação não é o nosso forte, como eu disse. Aí o cara, pô, ficou meio pá, né? Os guri. Aí chegou o bezerrinho e também botou a mão. Só que assim, ele botou a mão na cabeça do humano. Do humano não, do humano. Que a gente não sabia que era anão. Enfim, ele foi lá e colocou a mão na cabeça. Como eu disse, ele tem tendências homossexuais. Botou a mão na cabeça do anão, que a gente não sabia que era anão. E ficou acariciando e passando a mão ali no pescoço e fazendo cafunézinho.
E o Artorias também foi lá e botou a mão no outro ombro dele. Então ficaram 3 mãos num anão. E a gente continuando achando que ele era um humano normal. Até o momento que Bezerrinho começou a descer mais a mão. Acho que eu tenho que falar mais Trag, né? Porque daí fica mais legal. Eu falo então Trag ou Trug. Eu acho que é Trag, mas enfim. O Trag começou a passar mais a mão assim e chegou no peito do anão. Aí nosso mestre falou, pô, ele é um anão, não sei o quê. E nisso a gente se cagou na risada. Falando assim não é nem um pouco engraçado, eu sei, mas na hora foi muito engraçado porque muitas coisas passaram pela minha mente. Mas enfim, a gente começou a molestar o anão, então ele começou a passar a mão no peito do anão e começar a passar a mão nele, e a gente perguntando, e aí, irmão, o que tem ali? Aí o cara ficou querendo sumir dali, né, ir embora. E é isso, daí ele ficou puto com nós e ele jurou vingança, mas daí a gente errou a intimidação, só o nosso mestre acertou a intimidação, daí o cara ficou caladinho, ficou pianinho, né? Ah, não, desgraçado, ainda vou matar ele. Chegamos na infestação, né? Depois de andar um pouco, chegamos na infestação. Era um depósito, assim, com várias caixas, várias caixas, assim, né? Metal, madeira, enfim, materiais diversos. E a gente foi andando. E nisso que a gente andou, eu rolei um teste de percepção pra ver se eu vi alguma coisa. E nisso que eu rolei um teste de percepção, pum, saiu um slime. Não era um slime, era um... Não lembro o nome do boneco agora, o nome da criatura agora, mas pensa como um slime, é mais fácil. Era um slime que saiu das caixas e foi pra me atacar. Só que daí desviei, passou reto, pareceu mais 5, 6 slime. Enfim, não sei. Resumindo, a gente matou os bichos, né? Continuamos andando no depósito, sangue pra todo lado. Sangue? É, sangue. Acho que tinha uns sangues aí pelo rastro. Acho que tinha rastro, enfim. Fomos andando e nisso a gente... As caixas começaram a cair em cima de nós. Eu fui o único que passou tranquilo. Ah, daí o Artorias passou também. O Treg foi escumbalhado de caixas em cima dele. O nosso mestre, o personagem, o Artorias, tinha poção de cura, foi lá, mandou ele pra dentro. Então, chegamos no boss, né? Chegamos na Mamãe Slime, que eu não lembro o nome que ele tinha dado, mas vamos dizer que é Mamãe Slime. O Bezerrinho atacou, eu não lembro o que aconteceu, só lembro das minhas coisas, mas ele atacou, deu dano, papum pum pá. O slime, a mamãe slime criou um slime a mais. Eu fui lá, dei um corte nela, depois o slime foi lá e bateu no Artorias, se eu não tô enganado, alguma coisa do tipo, jogou-lhe o Artorias pra longe. Aí foi os slime foda-se, não fizeram nada, tentaram bater no bezerrinho, mas acho que não deu certo. A mamãe slime foi pra cima, acho que do bezerrinho. Eu sinto muito, aconteceu faz uma semana, minha memória não é nem um pouco boa. Uma semana está um pouquinho mais. Ah, daí o Artorias, ele ativou a fúria e veio rasgando a mamãe slime inteira. Ele ficou no meio de 2 slime, então ele tava flanqueado. O bezerrinho saiu correndo, ficou junto com o Artorias e tentou matar um bicho lá, mas acho que ele até matou, mas foi a ação, aí era a ação da mamãe slime. Deu-lhe um socão de... Ah não, esse foi no Artorias, enfim. Mas deu uma porrada no bezerrinho, o bezerrinho tomou dano pra caralho, bateu nas caixas, desacordado, começou a morrer. Pois é, daí o cara já ficou com -2 de vida, se eu não tô enganado, já tava com -2 de vida. Chegou a minha ação, dei lhe dano nela, matei ela, eu gastei mais uns pontos de de PM, com medo do bezerrinho, dos slimes atacarem o Treg, né, o bezerrinho. Depois eu e o Artorias fizemos uma ação em conjunto, porque um slime pulou em cima de mim, errou o ataque, eu peguei ele na mão, joguei ele pro Artorias, o Artorias cortou no meio e eu cortei o último que tinha lá. E assim acabou nossa sessão. Eu sei que assim não parece nem um pouco imersivo, porque eu estou contando e resumindo, mas eu prefiro que pelo menos deixe marcado, né? Tenha um, entre aspas, primeiro episódio. Então, rapaziadinhos, eu acho que é isso. Eu agradeço quem ouviu até aqui, e eu sinto muito se você ouviu até aqui, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Não sei.